No vídeo de hoje a gente vai resolver questões sobre a aula de calorimetria. Eu sou o João Gabriel e você está no canal do JG. Roda a vinheta. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Neste momento, dando continuidade à nossa sequência de aulas dentro dessa playlist de termometria, caso você não tenha assistido o vídeo da aula anterior, que a gente fala sobre calorimetria, eu vou deixar o card aqui em cima para você. Lá você já encontra a lista de exercícios que a gente vai resolver neste momento. Assista essa aula, tente fazer as questões e aqui você utiliza para tirar dúvidas que tenha ficado sobre elas, ok? Sem mais delongas, olho na tela, acompanha comigo que a questão de número 1 fala assim, ó. Uma pessoa deixa uma garrafa com 500 gramas de água a 20 graus Celsius no congelador. Sabendo que o calor específico da água varia 1 caloria por grau Celsius e que, a cada minuto no congelador, a água da garrafa perde 250 calorias de calor, o tempo máximo para que a pessoa remova a garrafa do congelador antes que a água comece a congelar a 0 graus Celsius é D. Então vamos lá, pensa aqui comigo o que está acontecendo. A pessoa botou água no congelador e essa água estava a uma temperatura de 20 graus Celsius. Uma vez que o congelador tem uma temperatura abaixo, a água que está a uma temperatura acima começa a perder calor para o ambiente. E essa perda de calor faz com que ela varie a sua temperatura. Se a gente está falando então sobre uma variação de temperatura, a quantidade de calor envolvida é uma quantidade de calor do tipo sensível, que a gente pode calcular como sendo mc ΔT, onde ΔT é a variação de temperatura. Me ajuda a calcular então a quantidade de calor que essa água ela tem que perder para sair de 20 graus Celsius e chegar até zero. A gente vai ficar com uma quantidade de calor sendo os 500 gramas de água vezes o calor específico da água, que vale 1, vezes a variação de temperatura. E cuidado, tá? Porque variação é sempre final menos inicial. Se ela vai chegar a zero, a temperatura final é de zero. E a inicial era de 20. E com isso, a gente vai achar uma quantidade de calor sendo igual a menos 10.000 calorias. Mas, João, o que é esse sinal de menos? O que é uma quantidade de calor negativa? Uma quantidade de calor negativa é uma quantidade de calor perdida. O que faz sentido, né? Porque a água está perdendo calor para o meio. E se a água está perdendo calor para o meio, essa quantidade de calor tem que ser mesmo negativa. E aí a questão está dizendo o seguinte para a gente, que a cada minuto perde-se 250 calorias. Ou seja, perde-se 250 calorias a cada 1 minuto. O que a gente quer saber? O tempo necessário para se perder 10.000 calorias. Ao fazer essa conta, multiplica cruzado, né? A gente vai ficar com 10.000 dividido por 250 e isso vai resultar em 40 minutos, como diz pra gente a letra C. Ok? Então, ó, questão razoavelmente tranquila, envolve aí 2 conceitos. O primeiro conceito de quantidade de calor tipo sensível, que é aquele associado à variação de temperatura, e um outro conceito que é essa taxa de energia perdida por tempo. Taxa de energia por tempo, energia sobre tempo, isso daí é potência. Nesse caso daqui, a gente pode chamar de uma potência térmica, porque está se tratando de uma energia do tipo térmica. Beleza, então vamos embora para a questão de número 2, que fala assim. A figura abaixo representa as quantidades de calor que, em joules, é absorvida por 2 corpos, X e Y, de mesma massa em função da temperatura T, medida na escala absoluta Kelvin. Então a gente tem aí os 2 gráficos, né? As 2 retas dentro do mesmo gráfico. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do enunciado abaixo, em ordem que aparecem. Os valores das capacidades caloríficas... João, o que é isso, capacidade calorífica? Capacidade calorífica é a mesma coisa que a gente viu como capacidade térmica. Dos corpos X e Y, em joules por Kelvin,
valem respectivamente e tanto, tá. A razão entre os calores específicos Cx e Cy é igual a... Então vamos lá. Dois conceitos aqui. Primeiro conceito, conceito de capacidade térmica. O que era isso? A capacidade térmica é a quantidade de calor que é necessário fornecer para um objeto para ele variar a sua temperatura em 1 grau Celsius. Matematicamente definido como sendo a quantidade de calor tipo sensível por variação de temperatura. Nesse caso daqui, como é que vai ficar então a capacidade térmica de X? Aí a gente tem que olhar para o gráfico. Olhando aqui para o gráfico, né, em X, o que a gente tem? A gente tem 2.520 joules e a variação de temperatura, repara, ó, de 273 até 373. Então, cuidado. A gente vai ficar aqui com 2.520 dividido por essa variação. Quanto é que é 333 menos 273? Isso daqui vai dar para a gente 60. O que vai dar uma capacidade térmica de X sendo igual a... Agora a gente tem que fazer conta. Corta esse com esse cara daqui. Aí 252. Dá para dividir por 2 em cima e embaixo. Vai ficar, ó, 126 sobre 3. 126 sobre 3 dá pra gente 42. Qual a unidade disso daqui? Se a quantidade de calor está em Joule e a temperatura está em Kelvin, a gente fica com 42 joules por Kelvin. É a capacidade térmica do X. Vamos agora para o Y, fazer exatamente a mesma coisa. Só que para a amostra Y, olhando aqui para o gráfico, Y recebe 1.680 joules e está variando, ó, de 273 até 353. Então a gente vai ficar com essa quantidade de calor de 1.680 sobre essa variação. Quanto é que a gente vai ter de 273 até 353? 80, né? Corta fora um zero em cima com um zero embaixo e, cara, vai dividindo por 2, ó. Vai ficar assim, ó, 168, aí divide por 2. 168 por 2 vai ficar 82. Aí agora isso tem que dividir por 4. Divide por 2 de novo. Vai dar 40 e... Era quanto? 84. Vai dar 42 e depois dividido de novo vai ficar 21 joules por Kelvin. Então vamos preenchendo aqui, ó. X e Y, né? X aqui vai dar 42, aqui vai dar 21. E o que ele quer? Ele quer ainda a razão entre os calores específicos. Como é que a gente relaciona capacidade térmica com calor específico? Repara só, a gente tem a capacidade térmica, uma vez que ela é a razão entre a quantidade de calor tipo sensível por variação de temperatura. Como que é a quantidade de calor tipo sensível? MC delta T. Repara que MC delta T dividido por delta T fica MC. Então se a gente fizer isso para o corpo X, massa de X, calor específico de X, e para o Y, massa de Y, calor específico para o Y. Uma vez que ele quer a razão, o que a gente faz então é dividir uma equação pela outra. Quando dividir isso aqui, uma vez que a questão falou pra gente que eles têm mesma massa, a massa vai embora. E aí eu quero que você perceba que a razão entre os calores específicos fica sendo então a razão entre as capacidades térmicas de X sobre Y. Quanto que é a capacidade térmica de X? Foi o que a gente achou. De X era 42 sobre de Y, que é 21. E essa razão, ela vai dar 2. O que converge para a letra B de bola. Então,
capacidade térmica, a quantidade de energia que você tem que fornecer para um objeto para que ele varie sua temperatura em 1 grau Celsius. Importante, capacidade térmica está sempre associada ao objeto, enquanto que o calor específico está associado à substância do corpo que o constitui. Show de bola, vamos embora para a questão de número 3, que fala assim. Uma equipe de cientistas com o objetivo de simular a respiração humana criou um dispositivo que converte 0,02 gramas de vapor d'água em água líquida a cada ciclo de inspiração e expiração, a temperatura constante. Admita que esse dispositivo simule 15 ciclos de respiração por minuto e que o calor latente de vaporização da água seja de 2.400 joules por grama. E ele quer a taxa de calor perdida pelo dispositivo em joule por segundo. Vamos lá. Ele está falando de um dispositivo que vai converter vapor d'água em água líquida. O que significa que você está saindo do estado gasoso para o líquido. Você está tendo aqui uma mudança de estado físico. E quando a gente fala de mudança de estado físico, a quantidade de calor agora associada é uma quantidade de calor do tipo latente, calculado como sendo a massa vezes o calor específico latente, que a questão deu. Falou que vale 2.400. Então vamos lá, como é que vai ficar essa quantidade de calor do tipo latente? Cara, a cada ciclo se converte 0,02 gramas com 2.400 de calor específico latente, vai ter então a cada ciclo um total de 48. Repara, joule por grama vezes grama é joule, né? Então 48 joules por ciclo. Só que ele está dizendo que você tem 15 ciclos por minuto. E o que a questão está pedindo para a gente? A questão está pedindo para a gente a taxa de calor perdida em joule por segundo. Então, foca aqui comigo. Se a gente tem 15 ciclos a cada minuto, a gente vai ter então uma quantidade de calor perdida de 48 vezes 15 a cada 60 segundos. O que a gente quer? A quantidade de energia por 1 segundo. Corta fora esse 15 com esse 60 e aqui fica 4. Logo, essa energia vai ser de 48 sobre 4, o que vai dar 12 joules. O que a questão pediu? A quantidade de energia a cada segundo. Então, 12 joules por segundo é o que a gente pode chamar aqui de uma potência térmica. Inclusive, a questão podia ter pedido, né? A taxa de calor perdida pelo dispositivo eu poderia chamar de potência térmica, uma vez que potência é igual a energia sobre o tempo, aí a gente fica aí com 12 joules por segundo. Inclusive, joules por segundo é o que a gente pode chamar de watts. Fechado? Então, é uma questão que, num primeiro momento, pode impactar um pouco, mas não é nada demais também, né? Então, só aplicar aqui agora a quantidade de calor do tipo latente, que está associada à mudança de estado físico, porque quando um corpo recebe calor, duas coisas podem acontecer. Ou ele muda a temperatura, ou muda de estado físico. Nesse caso, mudando de estado físico, quantidade de calor tipo latente. Fechado, vamos embora para a questão de número 4, que fala assim. Uma vaporeira de bambu é um utensílio de cozinha que se assemelha a uma série de peneiras empilhadas, formando um corpo cilíndrico com o fundo aberto, conforme as figuras 1 e 2. A configuração da vaporeira permite que os alimentos sejam cozidos por meio de vapor d'água. Como pode ser observado no esquema da figura 2, a vaporeira de bambu é colocada no interior de uma panela de metal contendo água. O calor da chama do fogão é transferido através do material da panela para a água. Aí ele quer saber qual vai ser aqui o tipo de transmissão de calor. E depois a água aquecida começa a vaporizar, de forma que, por outro tipo de transmissão de calor, transporta o calor para o interior da vaporeira de bambu e cozinha os alimentos. Aí a gente tem que lembrar o seguinte. A gente tem que lembrar que existem 3 tipos de formas de transmissão de calor. Condução, convecção e irradiação. A condução acontece predominantemente em materiais sólidos. A cada molécula vai transferindo calor. E repara que
A questão está querendo saber, né? O calor da chama do fogão é transmitido através do material da panela para a água. Cara, se está sendo feito pelo material da panela, a panela é um material sólido. Então a gente tem de fato aqui a condução em primeiro lugar. Então a condução, a gente já vai ficar aqui com uma possibilidade letra A ou letra C. Beleza. O que era convecção? A convecção é feita por fluidos. Então, o que é o fluido? O fluido, qualquer líquido ou gás, a movimentação desse fluido, devido a uma diferença de densidade, faz a transmissão de calor por convecção. João, não lembro isso. A gente deu o exemplo, na nossa aula de calorimetria, sobre o ar-condicionado. Qual o objetivo do ar-condicionado? É resfriar o ambiente. Se ele tem como objetivo resfriar o ambiente, pensa assim comigo, como que ele resfria? Ele joga um ar frio. Percebe que o ar-condicionado está sempre sendo colocado próximo do teto, o mais alto possível, para quê? Para quando esse ar frio sai, e o ar frio, uma vez que ele é mais denso do que o ar quente, ele tende a afundar dentro desse ar quente que está aqui. No que ele afunda, ele ocupa o espaço aqui embaixo, dando espaço lá em cima para o ar quente. Então o frio desce e o quente sobe. E essa movimentação do fluido dentro dele mesmo, devido a essa diferença de densidade, é o que a gente vai chamar de uma corrente de convecção. E aí, quando esse ar frio ele vai passando por todo o ar quente, ele vai trocando calor, retirando o calor do ar quente, fazendo assim com que o ambiente ele vá refrigerando de uma forma mais homogênea. Se o ar-condicionado ele fosse colocado embaixo, sairia um ar frio e o ar frio pararia no chão, tendo assim uma grande diferença de temperatura entre a parte mais embaixo e a parte mais em cima do ambiente. E obviamente a gente não quer isso. A gente quer todo o ambiente refrigerado de forma mais homogênea. E é o que acontece nessa segunda situação. Então a água aquecida começa a vaporizar. Se ela começa a vaporizar, virou gás, de forma que, por convecção, transporta o calor para o interior da vaporeira. Então, uma vez que ela começa a vaporizar, ela está muito quente, ela sobe. E aí o quente subindo vai pegando as partes mais acima da vaporeira. Então a gente vai ter aqui a convecção como segundo meio de transporte aqui de calor. E a gente vai ficar com a letra C. Mas, João, o que era a irradiação? A irradiação é aquele calor que é transmitido por meio de ondas eletromagnéticas. É o caso, por exemplo, do Sol, né, aquecendo aqui a gente. Então, no momento que o Sol emite calor de alguma forma, esse calor tem que sair lá do Sol e tem que chegar até aqui, cara. E se isso acontece, ele está atravessando o vácuo, ou seja, não tem sólido para transportar por condução, não tem fluido para transportar por convecção. A única forma é por ondas eletromagnéticas que estão carregando essa energia até a gente através do vácuo. É a única forma de você propagar calor por meio do vácuo, é a irradiação. E com isso, a gente chega na nossa última questão, que é a questão de número 5, que fala assim: o copo Stanley, copo térmico, consiste em um dispositivo muito comum que pode ilustrar princípios fundamentais da física relacionados à transferência de calor e isolamento térmico. Ele é famoso pelo fato de funcionar como um bom isolante térmico, mantendo as bebidas quentes ou frias por longo período de tempo. Sobre as propriedades térmicas do copo Stanley são feitas as seguintes afirmações. Vamos lá. Suas paredes duplas separadas por vácuo ajudam a evitar trocas de calor entre o líquido contido no copo e o meio externo. Então, quando você pega um copo térmico, seja da marca Stanley ou não, e a marca Stanley é uma boa marca, inclusive a referência nisso, você sabe que ao colocar sua bebida ali, ela mantém aquela temperatura por muito tempo. Então, tu pode colocar uma bebida gelada ou tu pode colocar uma bebida quente. Pode ser uma Coca-Cola gelada, uma cerveja gelada, para os maiores de idade, ou um café quente. E aquele copo ele vai conservar aí por mais tempo do que um copo convencional de vidro, por exemplo. Por quê? E aí, de fato, se você já percebeu, esses copos térmicos eles são feitos de materiais muito resistentes, como por exemplo aço. E aí, esse tipo de metal é utilizado por quê? Justamente por ter entre a parte externa, a parede externa do copo e a parede interna, uma camada de vácuo. Por que tem ali uma camada de vácuo? Porque impede a troca de calor por condução e por convecção. Cara, quando você pega um copo de fato de qualidade, um copo muito bom, se você segura esse copo, você não sabe se a bebida ali
ela está quente ou se ela está fria. Porque não troca calor entre a parte interna e a parte externa por essas paredes, uma vez que ali você tem vácuo. Então, se você pega um copo convencional, uma bebida quente, pô, tu sente pelo copo que está quente. Uma bebida fria é a mesma coisa. Esse tipo de copo térmico de boa qualidade, você não sente, porque não deixa trocar calor. Então essa afirmativa está correta. Então, essa camada de vácuo entre a parede interna e a parede externa, de fato, não deixa trocar calor entre a parte interna e externa por essa parede, por condução e convecção. Ok. Afirmativa 2. A corrente de convecção tende a se estabelecer mais facilmente quando o copo contém líquido gelado, sendo necessário o uso de tampa para evitá-lo. Então repara o seguinte, uma vez que você bota líquido gelado, o frio, ele tende a descer. Se ele tende a descer, então você não vai ter essa corrente de convecção sendo feita, sendo necessário o uso de tampa. Então essa afirmativa 2 não, tá? Essa daqui tá errada. 3. A superfície interna do copo de estrela é constituída de um material que tende a evitar trocas de calor ou irradiação térmica. Então, como a gente falou, o copo, ele em geral, ele vai ser feito de um metal. E repara que o metal, por ter boa resistência, ele consegue, né, manter uma parede de vácuo ali, suportando a diferença de pressão entre a parte interna e externa, mas também ele é um bom refletor. E se o metal ele é um bom refletor, significa que a onda eletromagnética ela vai bater e ela vai refletir. O que significa que ela não passa transmitindo, né, trocando calor com o líquido que está lá dentro. Então, além do metal ele ser um bom material por aguentar a diferença de pressão devido à camada de vácuo, ele também é um bom material para evitar troca por irradiação. E aí, com isso, você consegue minimizar aí as trocas nos 3 tipos de transmissão de calor. Logo, a gente vai ficar aqui com a questão, com a afirmativa 1 e a afirmativa 3, que é o que diz a letra B. Pessoal, se ficou alguma dúvida, bota aqui nos comentários, vai ser um prazer te responder. No mais, não esqueça de curtir aqui o vídeo, de se inscrever no canal e ativar as notificações para você ficar por dentro de todos os vídeos conforme eles forem saindo. Compartilha também esse vídeo com quem vai fazer vestibular ou com quem precisa daquele reforço em física. A gente se vê no próximo vídeo. Beijo, tchau, tchau!